Tá, na verdade é o seguinte, nossa conversa aqui é o que aconteceu comigo depois que eu li o artigo da Sarah Hallberg. Para quem não sabe, a Sarah Hallberg é uma médica norte-americana que fez uma varredura pela literatura médica. Ela fez estudar tudo que tinha a respeito de diabetes. O que ela descobriu? Que existiam 3 termos para o diabetes: remissão, reversão e cura. E aí, assim, pra mim foi muito, como é que eu posso dizer, revelador, porque eu acreditava que diabetes não tinha cura. Eu já acreditei que diabetes não tinha cura. Porque na verdade ela descobriu que existiam 70 artigos, né? 99 artigos desde 1970 sim, até 2018. 2018. Sim, falando sobre reversão, remissão E cura. Tem gente que usa a palavra cura. Em inglês é heal, né? Ou então cure, né? Cure, C-U-R-E, cure. E assim, cara, foi revelador. Por quê? Porque você escuta o seu diabetes. Você tem que aceitar, tipo, é um negócio assim, aceita que dói menos, né? Então, pra mim foi revelador. E aí ver qual é o critério que os caras usam para dizer que curou. Não sei se você lembra qual é o critério. A pessoa tem que ficar durante 1 ano com a hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Para ser, eles chamam de remissão, reversão ou remissão total. Total. E tem a parcial, que é abaixo de 6,5. Se durante 1 ano você mantiver a tua glicemia abaixo de 6,5, esses profissionais vão dizer que você teve uma reversão do diabetes parcial. Se ficar abaixo de 5,7, vão dizer que foi total. Se ficar abaixo de 5,7, vai ter artigos que vão falar que você teve cura, houve um processo de cura. É legal você entender também, perceber que o diabetes ele não é considerado pela comunidade científica como se fosse uma doença incurável, como se fosse um estado em que a pessoa ela sai de um estado de saudável, né, para uma pessoa doente pelo nível de hemoglobina glicada, né? É interessante falar o que é hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada você tem hemoglobina no sangue, a hemoglobina, inclusive, ela dá a coloração vermelha do sangue, das células, né, que são as hemácias, né, eritrócitos. E conforme a glicemia sobe demais, então se aumenta a concentração da substância glicose no teu sangue, essa glicose ela se une com a hemoglobina e forma a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Hemoglobina mais glicose. Quanto mais glicose você tiver no sangue, maior a tua quantidade de hemoglobina glicada. É por isso que o pessoal faz o exame de hemoglobina glicada, para determinar se a pessoa é diabética ou não. Então, pelo que eu sei também, quando a hemoglobina entra em contato com a glicose, ela também perde função, né? Sim, ela perde função. Que na verdade é transporte de oxigênio. Então isso quer dizer que é um estado mesmo, porque se você perceber e entender que o corpo ele produz hemoglobina a cada 4 meses, né? E que hoje, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma média de hemoglobina glicada de 5%. Então isso quer dizer que 5% das hemoglobinas no meu corpo são glicadas, né? Sim, 95% não são glicadas. E parece que 5% é um valor baixo. A gente no TRD fala que para a pessoa ficar abaixo de 5% durante 1 ano, né, que é um período que se ela seguir tudo bonitinho, ela consegue ficar abaixo de 5%. Mas assim, eu gosto de ver a hemoglobina glicada na casa dos 4,2. Meu último exame deu 4,4 e eu já fiquei meio cabreiro. Deu 80 miligramas por decilitro de média de glicemia. Média estimada, né? Estimada. Imagina, a minha glicemia fica muito baixa para na média ficar 80 miligramas por decilitro. Mas já aconteceu dela ficar 4,2, aí dá 74 miligramas por decilitro na média. Então, quanto menos você glica a hemoglobina, melhor. Só que tem um detalhe: conforme você come, dá pico glicêmico. Você come lá tapioca, pum, dá pico glicêmico. Come lá aveia, pico glicêmico. Come batata, dá pico glicêmico. Arroz, açúcar, dá pico glicêmico. Você assim, picou, glicou. Deu pico, glica. E aí sim, a tua hemoglobina glicada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco o cara tem catarata. Daqui a pouco o cara tem pé diabético.
E entre outras coisas. Então, exatamente. É porque, na verdade, a hemoglobina, ela perde a função. E a hemoglobina que era responsável, por exemplo, para fazer com que o machucado que a pessoa tem no pé consiga ser cicatrizado, o nível de oxigênio que era para chegar lá, para conseguir fazer aquela função, acaba não chegando, porque a hemoglobina está glicada, né? Eu imagino que dá para pensar que o mecanismo pode ser desse jeito, mas uma coisa, Matheus, que é importante é assim, conforme a tua hemoglobina glicada está mais alta, porque tua glicemia está mais alta, e quando você está com glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue mais alta, a cicatrização é mais difícil, e você vai tendo lesão nas artérias, vai lesando, entendeu? Então imagina, uma pessoa que tem glicemia mais alta, ela vai ter sucesso de cicatrização, por exemplo, se ela arrancar um dente, se ela fizer extração de um dente, é mais difícil cicatrizar lá a gengiva dela com a glicemia mais alta do que se ela tiver a glicemia mais baixa. Então a primeiro mecanismo que a gente pode pensar é isso. Essa coisa da oxigenação e tal faz sentido pra mim, né? Mas eu, pra ser sincero, eu nunca li nada especificamente descrevendo o mecanismo desse jeito. O que eu vejo é, quanto maior a glicemia, mais difícil a cicatrização. Nesse artigo, nessa revisão da Sarah Hallberg, ela fala sobre 3 formas de conseguir reverter o diabetes. Ah, sim, isso é bem interessante. 2 que eu desaconselho fortemente. A primeira que ela fala, que funciona, mas assim, eu já vi funcionar por um tempo e depois não funciona mais. Porque alguém diz pra mim, diabetes não tem cura, esse negócio de alimentação, isso é mentira. E eu digo que a pessoa não está bem informada. Porque, por exemplo, a pessoa diz assim, não, mas só com bariátrica, por exemplo. Só que eu já vi gente fazer bariátrica, emagrecer, reverter o problema, continuar comendo errado, volta a engordar e volta a ficar diabético. Já tem caso disso. Então a primeira coisa que a Sarah Hallberg fala é bariátrica. A segunda coisa que ela fala é uma dieta de baixa caloria, pouco calórica, que eu também desaconselho. Então a primeira eu desaconselho fortemente, bariátrica nunca, hipótese alguma. É um tiro no pé ao longo dos anos. E a pessoa que faz bariátrica, às vezes ela fala, perdendo um monte de peso, resolvi diabetes, sei lá. E fica super feliz no primeiro momento. Só que ela esquece que a vida segue. E lá na frente tem um monte de coisa, ou seja, eu tô dizendo que depois da curva tem um muro. A gente tá fazendo uma curva agora aqui, ó. Depois da curva tem um muro, você dá de cara com a parede. Então isso é complicado. E vai levar alguns anos para a pessoa perceber. E não mudar o estilo de vida alimentar significa que ela vai engordar de novo. E pode ter de novo resistência à insulina. Então, essa é a primeira coisa. Mas deixa eu fechar a segunda. A segunda é pouca caloria, né? Dieta de restrição calórica. Faz você perder peso no começo, ajuda no começo, mas a longo prazo não funciona. E a terceira que ela cita, que funciona muito bem, eu vejo isso se perpetuando nos anos de vida da pessoa, que é uma restrição de carboidratos. Em vez de comer muito carboidrato concentrado, comer carboidrato moderado. Cuidar disso. Essa aí é a que a gente faz na cura pela alimentação, no TRD, no cardápio anti-diabetes, por aí vai. É importante falar isso porque a gente fala muito de mudança de estilo de vida alimentar e às vezes a pessoa ela acaba ligando com dieta de baixa caloria, e não é isso que a gente fala, né? Não. Na verdade, dentro do que a gente propõe, são muitas calorias. Às vezes eu como num dia um abacate inteiro, meio abacate. E você come muita gordura que tem muita caloria. Sim, né? Mas não tem carboidrato. E você acaba ficando magro. Exato. Interessante, exato. né? Aliás, a minha insulina, ela baixou para 1,8. 1,8. O Léo Ribeiro, ele cita uma coisa assim: se a pessoa tiver insulina 2, eu não preciso vê-la, eu sei que ela é magérrima, ela é super magra, que é o meu caso, né? Você vê, por exemplo, você pega aqui no braço, ó, você vê veia, né? Às vezes aparece, a musculatura aparece, você torce o braço, você vê um músculo. Então, ou seja, a quantidade de gordura é bem pequena. Eu já fiz dieta cetogênica, por exemplo, para testar. Durante a dieta cetogênica, a minha quantidade de gordura ficou... minha quantidade de gordura, minha insulina, ficou 3. E agora eu não faço dieta cetogênica, mas eu faço um estilo de vida cetogênico e a insulina está mais baixa. Mais baixa. Então, ou seja, você não precisa só da dieta cetogênica para
conseguir chegar nesse resultado. E é interessante que assim, para você conseguir ter uma dieta com baixo teor de carboidratos, que é o que a Sarah Hallberg até propõe no artigo dela, você precisa consumir muito mais gorduras. Sim. Só que aí vem uma coisa pro diabético. Toda vez que a gente fala sobre isso, por exemplo, vem aquela pergunta, mas não vai aumentar meu colesterol? Pelo contrário. Na verdade, sim. Pode ser, dependendo do nível do colesterol que a pessoa esteja, porque tem muita situação diferente. Pode ser que aumente ali para 220, 230, 250, 300, mas tem um detalhe importante, mesmo acontecendo isso com algumas pessoas. A relação triglicérides HDL fica otimizada. Do que eu tô falando? O cara tinha um triglicérides de 130 tá mal, viu? Tá bem ruim. Tá fazendo coisa errada, tá comendo carboidrato demais. E um HDL de 33. O risco cardíaco dessa pessoa é absurdamente alto. Tá? Porque você divide 120, que é o triglicérides, pelo HDL 33, dá 4 mais ou menos, um pouquinho menos de 4. Essa divisão teria que dar abaixo de 2. Então, conforme você vai começando a comer gordura, o HDL sobe, o triglicérides baixa. E o risco cardíaco baixa junto. Então, assim, é um mito. Isso aí é um mito tão grande, uma desinformação tão grande. Um profissional que não entende, não sabe falar disso e demoniza a gordura, ele está desatualizado. Ele está muito desatualizado. Porque a gente sempre tem uma ideia, existe uma ideia popular de que a pessoa que come gordura, por exemplo, é muito gorda, né? Pois é. A gente não é o que a gente come. Não é o que a gente come. Eu como bastante gordura, eu sou magro. Você come bastante gordura, você é magro. Você está comendo muita gordura. Tudo que a gente come é gorduroso pra cá. Sobremesa é gordura, né? Você faz lá a gente faz uma ganache de chocolate que é feita com manteiga de cacau e creme de leite de polpa de coco verde. Então imagina quanta gordura tem isso aí. Absurdamente gordo, né? E a gente tá cada vez mais magro. Então a tua barriga começou a cortar, né? Mostrar músculo. Era uma coisa que eu não tinha. Uma coisa que você não tinha. Antes de você começar a se alimentar e a gente ficar junto, sei lá, com a gente em casa e, né? Então é isso. Então assim, a Sarah Hallberg, o artigo dela mudou a minha visão de mundo. E aí o que acontece? Como ela cita, são 117 artigos no todo, mas especificamente falando sobre cura e reversão do diabetes, são 99. Eu fui vasculhar esses artigos e aí minha cabeça expandiu. O mundo abriu, certo? Tira uma viseira, assim, sei lá, um tapa-olho. Você começa a enxergar um outro mundo. Aí você começa a pôr em prática e começa a ter resultado. Resultado que as pessoas não têm. E eu acho que é isso que é importante. Você que acompanha meu conteúdo, se o que eu falo não dá o resultado que você quer, não gera esse tipo de resultado, você tem que abandonar. Você tem que simplesmente lá parar de seguir e nem lembrar mais que existe. Porque é isso, é importante, é resultado. Eu vejo muita gente falando, aí esfregando diploma para todo lado. E cadê o resultado? Não tem. Aliás, o resultado que tem é um resultado ruim, é o contrário do que se espera. E falando para não comer gordura, por exemplo. É porque, na verdade, eles nem se abrem para a possibilidade de que há algum tipo de reversão ou cura, porque considera que o diabetes é uma condição incurável, que não pode ser revertida. Então, quando você parte de um pressuposto desse, se o teu modelo é esse, você nunca vai enxergar fora do modelo. Houve uma época que acharam que não dava para voar. Era impossível para o homem voar. E aí alguns abandonam a ideia, falando, o homem não vai voar. E aí vem os irmãos Wright, Orville Wright, o outro irmão Wright, eu esqueci o nome. Cara, os caras simplesmente fazem voar. Santos Dumont. Isso eu tô falando de uma visão mundial, né? Para nós brasileiros é Santos Dumont, mas para o mundo é o Orville Wright, os irmãos Wright. O que os caras fizeram? Propuseram uma outra maneira de fazer e aí voa. E aí atravessa um mar, atravessa o Atlântico, o Pacífico. Não dá para ir para a Lua. Não dá para ir para a Lua. Aí o homem foi para a Lua. E agora o homem se prepara para ir para Marte. Mas agora as pessoas não dizem mais não dá. Então eu acho que vai chegar uma hora que não vão dizer mais que não dá para curar diabetes. Entendeu? É uma vilanesa, eu acho que é coisa de vilão o cara falar isso aí sem pesquisar. O cara chega lá, tô ouvindo fulano de tal, não acredita na internet não, na internet só tem mentiroso. E não é científico. Não é científico, aí você pega 99 artigos no artigo da Sarah Hallberg. Se a gente for pesquisar outros por aí, deve ter mais citação. Fora os que ela publicou depois de ter publicado porque isso foi 2018. Então imagina, cara, como é isso. E é interessante que assim, existe uma cultura tão grande,
que as pessoas, elas quando começam a se alimentar dessa forma, por exemplo, né, elas têm uma ideia na cabeça delas de que não é cura, não é reversão, porque elas não estão comendo o que elas sim, porque o mundo queriam comer, o que elas querem comer. Mas é mais ou menos como se você comesse veneno, por exemplo, leite condensado, é veneno enlatado. Então, o cara quer comer veneno e quer continuar saudável. Não faz sentido. Por que a pessoa sente tanto prazer em comer leite condensado, por exemplo? Porque ativa zonas de prazer no cérebro. Porque o açúcar, ele ativa zonas de prazer no cérebro. E tem algumas coisas que te dão um problema de saúde, por exemplo, que são ruins para o corpo, mas o corpo vai continuar recebendo aquilo, que ele cria endorfinas. Ou seja, coisas que dão prazer. Ou seja, o corpo fala, eu preciso conviver com isso. O que ele faz? Ele cria substâncias químicas que dão prazer para ele comer veneno. É impressionante isso aí. Então, é como se o cara quisesse comer veneno de rato e ficar saudável. E é difícil o cara aceitar que leite condensado é veneno de rato, guardando as devidas proporções. Sim. Mas é só ele comer e ver o que acontece com a glicemia dele. Tem cara que mama na latinha de leite condensado. Verdade. Ele devia medir a glicemia antes, beber o quanto leite condensado ele quiser e medir 30, 60, 90, 120 minutos para ver o que acontece. Imagina um cara com um pé de diabético fazendo isso. Ele vai agravar o problema. Não, e assim, se fosse uma vez só, aumentando a glicemia e o pâncreas conseguisse dar conta, tudo bem. Só que as pessoas fazem isso diariamente. Tem até aquele outro artigo que fala sobre arroz, né? Que ele fala que quando a pessoa come um pouquinho de arroz, não tem problema, mas se a pessoa consome, não tem isso? Na verdade, o que se pega lá em alguns lugares, Japão, por exemplo, a gente tem uma menina do TRD lá, Jerusalém. Eles mandam comer 450 gramas de arroz por dia. Ela já não come e ela sabe que ela comendo isso aí, a glicemia dela vai dar pico lá de 200. E não é que dá o pico e cai, dá pico e mantém, vai caindo devagar. Carboidrato de liberação lenta. Então, ela não come, ela volta no médico, os caras ficam bravos, brigam com ela. Porque falam, pô, você tá em cetose, eu tô vendo que tem cetose aqui, tem corpo cetônico no teu sangue, você não tá comendo a quantidade de arroz que a gente mandou, não vou te tratar mais. E ainda tem aquela, ou seja, uma espécie de, que eu diria, quem faz isso com o outro, que se obriga o outro a fazer, é uma espécie de tirania do médico. É verdade. Que ele fala, não, se você não comer o que eu tô te mandando, eu não vou te tratar. Só que ela come o que ele tá mandando, a glicemia dela bate 400. E ela não quer isso. E aí ela fica angustiada, porque ela fala, pô, verdade. O que eu vou fazer? Complicado demais. Mas graças a Deus aí estão surgindo várias pessoas que estão indo pro caminho contrário, né? Jason Fung, a Sarah Halberg, o Dr. Richard Bernstein, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Você vai ter o Soto. Vai ter Juliano Pimentel, você vai ter Baracá, você vai ter Dayan Siebra, você vai ter Larry Ribeiro, para falar alguns, né? Então, assim, ótimo. Cara, eu acho que são todos parceiros de missão. Eu falo o nome deles numa boa. Por quê? Porque são pessoas que estão voltadas a romper com essa cultura da morte, uma cultura demoníaca da morte, de mentir. Ou porque não sabe, ou porque sabe, mas tem uma coisa que precisa manter venda de remédio. Cara, é uma coisa impressionante pra mim isso. É vergonhoso. Tem gente que devia ter vergonha de sair na rua. E tem gente assim que simplesmente não quer ver. O paciente chega lá, mostra um artigo, o cara não quer ler, fala, não quero, isso é bobagem. É pseudociência. Pseudociência uma obra, os caras publicam na Lancet, na The Lancet, a revista mais renomada de medicina, ou uma das. Na Harvard, né? Na Harvard Medical School. Cara, então Nature. Então, você vai ter artigo em tudo quanto é lugar. Será que tá todo mundo mentindo? Será que os caras são malucos, resolveram um dia acordar e falar, vamos mentir pra todo mundo morrer logo? Entendeu? Ou seja, não quer que vende remédio, mas também quer que o cara morra. Você não tem saída, né? Ou seja, não é isso. Os caras estudaram e tem resultado. Então, assim, eu fico abismado com isso. Então, o que a Sarah Halberg fez foi isso, foi trazer para minha vida a possibilidade de pensar fora da caixa e enxergar coisas que não se enxergam normalmente.
e de ajudar as pessoas. Hoje são milhares de pessoas que a gente ajuda. Milhares de pessoas com resultado. Milhares. Então assim, aí alguém fala, não vale para um, não vale para outro, vale só para meia dúzia. Mas meia dúzia nada. Nada, são muita gente. Só no cardápio a gente já tem mais de 1.500 alunos, né? No TRD são mais de 100, eu acho que a gente bateu 120. E assim, no TRD é notável, porque a gente tem um grupo com eles e todos os dias eles postam depoimentos. Tem pelo menos uns 5, 6 depoimentos de pessoas lá no grupo falando que a glicemia acordou 70, a glicemia acordou 80, quando antes acordava 400, quando consumia as coisas, né, que faziam mal para eles. E o cara rompe com essa cultura da morte quando ele vê esse resultado, porque a gente se motiva por resultado. Ele rompe com a cultura da morte num nível, cara, que é absurdo. Assim, ou seja, o cara não concorda mais com nada mesmo. E aí as pessoas começam a chamar de radical. Radical eu acho que é comer e ter a glicemia bater 400, 500. Isso eu acho muito radical. Verdade. Né? Eu acho que é moderado o que eles fazem. Eles vão procurar moderação. É comer de um jeito que seja gostoso, mas ao mesmo tempo não dê pico glicêmico. Tem que fazer sentido, cara. Não faz sentido pra mim nada diferente disso. Para algumas pessoas já até recomenda comer castanha de caju quando a glicemia está muito baixa, a pessoa está emagrecendo muito. Aliás, esse é um dos problemas do cardápio. O cara fala, eu tô perdendo peso demais, eu não quero perder peso. Só que eu não vejo como problema, o corpo precisa achar o peso certo. E ele vai eliminar. E aí a pessoa perdeu tanta massa magra ao longo da vida que ela vai ter que fazer musculação se ela quiser ganhar corpo. E ela tem que ganhar corpo do jeito certo, não é gordura. Ela precisa ganhar músculo. É isso. Eu acho que é isso. Beleza, Matheus, fechamos.